Olá! Bom, a aula de hoje é de filosofia e o tema da aula de filosofia é estética. Lembrando que a aula de estética é uma das últimas aulas do material de filosofia. Para ser exato, é aí a finalização do curso de filosofia. Bom, o que seria a estética, tá? Dentro do ramo da filosofia? Primeiro que é importante destacar três autores dentro da estética. O Platão, o Aristóteles e o Schopenhauer. Esses três autores são três autores muito importantes de ser destacados e são os autores que nós vamos falar aqui na nossa videoaula. Bom, a estética, ramo da filosofia dedicado à reflexão sobre a beleza, né? E das artes em geral, ocupando-se do espaço das formas de percepção daquilo que é belo, né? Olha só, aquilo que seria belo, bem como os efeitos provocados pela beleza no homem, seja no plano dos sentimentos, tá certo? Seja no plano do pensamento. Então a gente vai falar aí um pouquinho sobre esse ramo da filosofia que fala sobre a beleza, né? A beleza que é tão complexa, eu acho que é a análise de beleza, né? Porque a beleza, vamos lembrar sempre de uma frase importante: a beleza está nos olhos de quem vê. Mas vamos tentar entender os olhos de Platão, os olhos de Aristóteles e os olhos de Schopenhauer. Bom, para Platão, né, que a gente começa o curso de filosofia estudando Platão, o objetivo da filosofia é atingir o conhecimento verdadeiro, a ética, né? A ética, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento, tá certo? Verdadeiro, a ética, o bem e o estético, o belo. Ou seja, para Platão tudo isso sempre tem que andar junto, né? O verdadeiro, o bem e o belo. Tudo isso teria que andar de mãos dadas, teria que sempre andar juntinho aí na visão de Platão. Bom, vamos lembrar de uma coisa. Platão escreveu a República, né? E na República nós teríamos lá uma cidade ideal. E nessa cidade ideal de Platão, tá? Nós teríamos então os agricultores, tá? Os guerreiros e os filósofos governantes. Lembre que para Platão, para você governar a cidade, você deveria ser um filósofo. Se vocês olharem para essa informação que nós estamos dando aqui agora, existe uma coisa que já vai levantar uma dúvida. Carlinhos, eu não estou vendo aí os artistas, né? Não, para Platão, essa cidade ideal na República seria melhor expulsar os artistas de forma geral. Então Platão, ele era contrário aos artistas. Olha que coisa louca. Para ele ele era contrário aos artistas. Mas Carlinhos, por quê? O artista, né, faz muitas críticas na sociedade, olha aí o cinema, olha, né, a gente quando olha, o artista seria um cara antenado, um cara que está tendo uma visão crítica sobre a sociedade de sua época. E como que um artista que está tendo uma visão crítica da sociedade da sua época não vai ser aceito por Platão? Por que Platão não aceitaria, tá certo? Que é o seguinte, na época do Platão, tá? Os artistas, né, como por exemplo os poetas, eles reproduziam a mitologia, tá? Então, se você pegasse os artistas, eles estariam reproduzindo aquilo que eles estavam vendo e vivendo à sua época. Então, os artistas, eles precisavam de uma formação filosófica, já que eles iam falar, por exemplo, de mitologia, eles precisariam de uma formação, tá? E aí o que acontece? Vê se vocês entendem. Haveria um acesso, tá? Haveria um acesso à verdade. Eles teriam acesso à verdade. E aí, na visão de Platão, tá? Eu até coloquei um esqueminha aqui para a gente poder entender melhor, tá certo? Na visão de Platão seria o seguinte: cada ser particular e material, tá? Para o Platão seria o seguinte: quando você vai, como artista, reproduzir a sua arte, fazer a sua arte nada mais é do que uma cópia do mundo real, né?
Então, na verdade, quando o Platão ele vai falar do artista, o artista ele está fazendo uma cópia do mundo real. Como o artista está fazendo uma cópia do mundo real, essa cópia é uma cópia imperfeita. Como o artista, porque na verdade para o Platão o mundo ideal, tá certo? É o mundo das ideias, tá? Então o mundo ideal é o mundo das ideias. Quando você vai fazer uma arte, você está copiando algo que você está vendo. Na verdade, você está fazendo uma cópia da cópia. Então, para o Platão, como o artista faz uma cópia da cópia, nossa, essa arte é uma enganação, porque ela está muito fora do chamado mundo das ideias, do que seria ideal. Então, por ser uma cópia da cópia, para o Platão estaria completamente fora. Então, para o Platão, a arte imita o mundo material, portanto, uma cópia imperfeita dele. Então, essa é a grande crítica do Platão. Olha como é que é complexo. Então, se você for fazer qualquer coisa relacionada à análise de Platão para a arte, o Platão não vê a arte com bons olhos, tá certo? Ou seja, é uma cópia da cópia, uma cópia de uma realidade falsa e dessemelhante. Então toma cuidado, porque a visão de Platão acaba sendo uma visão extremamente crítica nesse sentido, né? A visão de Platão acaba sendo uma visão crítica. Já Aristóteles pensa diferente de Platão. Por que Aristóteles vai pensar diferente de Platão? Para Aristóteles, a beleza é a ordem, ordem e simetria. Ou seja, certo? Quando eu vou copiar as coisas, né? Por exemplo, vou copiar a natureza, a arte imita, por exemplo, a natureza. E aí ele vem numa filosofia que é completamente contrária, tá? Ele é contra o Platão, porque nós aprendemos com os sentidos. Então eu estou olhando para a natureza, estou aprendendo com os sentidos. E a arte nos envolve por essa questão da emoção, de olhar a natureza, tá? E ver as belezas que estão na natureza e entender que na natureza está a beleza divina. Então, ele vem num pensamento contrário, totalmente contrário, mas totalmente contrário mesmo, tá certo? Só para você ter uma ideia, quando você vai hoje ver o estudo, por exemplo, você vai fazer um estudo sobre roteiro, hoje os principais roteiristas que existem no mundo, os principais roteiristas, estudaram as ideias de Aristóteles, porque afinal de contas eu estou vendo o mundo que me rodeia e estou entendendo o mundo que me rodeia. A arte seria uma imitação, ou seja, uma invenção. É uma invenção, mas uma invenção de algo que nós sabemos que poderia ser real. Inclusive eu coloquei aqui do lado, pessoal, uma imagem, até para provar um pouco disso, até porque pode ser real. Nós estamos vendo algumas imagens de locais na Nova Zelândia que foram locados para fazer a gravação de Senhor dos Anéis. Então, quando você está naquela obra, mesmo que aquela obra seja uma obra ficcional, não seja uma obra verdadeira, tá? Aquilo te dá uma sensação que poderia ser verdadeira, tá? Sendo verdade o local ou sendo mentira, ele joga em mim a sensação que é uma sensação verdadeira. E o que essa sensação verdadeira vai me levar? Aonde ela vai me conduzir? Ela vai me conduzir a uma catarse. O que é a catarse? A catarse é o ápice daquilo que eu estou vendo, né? Então, por exemplo, quando você está assistindo uma peça de teatro, ou quando você está ouvindo uma música, ou quando você está assistindo uma série, tem um momento que é o momento da catarse, que é aquele momento que chega ao ápice. Então aquilo me leva a um sentimento, uma emoção muito forte. Esse sentimento, essa emoção é aquilo que Aristóteles vai entender como sendo algo legal, algo bacana, algo que é legal de você tá tendo. Então tem que fazer o espectador sentir aquele sentimento e aquilo dá no espectador um efeito pedagógico. Então, por exemplo, vamos lá, eu vou tentar falar isso aqui. Acho que todo mundo aqui já assistiu, ou pelo menos já ouviu falar,
no filme do Titanic, né? No filme do Titanic. Então, vamos tentar entender o Titanic. O Titanic é a história do barco que afundou, né? Porque bateu no iceberg. Mas, tirando a história do barco que bateu no iceberg e afundou, tem a história do Jack e da Rose, tá? Então, a Rose é uma menina burguesa que namora um sujeito burguês e o sujeito é um cara extremamente chato, mala. E aí, tá no barco o Jack, que é um menino novo, no caso, no cinema, ele é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, então é novinho, bonito pra dedéu, né? Bonito pra caramba, tá certo? Então você tem ali o Leonardo DiCaprio, um sujeito que tá batalhando com a vida, né? Um sujeito boa praça, bonito, boa praça, super bem intencionado, que acaba conhecendo a Rose. Aí, ali, quando eles estão vivendo, quando eles se conhecem, né? E aí, você que está ali assistindo o filme, mesmo que na nossa sociedade você seja contrário à traição, você não é uma pessoa que concorda com a traição, ali você começa a torcer pelo casal. Ali, quando você está assistindo o filme, você começa a torcer pelo casal para que o casal fique junto, mesmo sabendo que a Rose, né, tem uma pessoa. Mas essa pessoa é um chato, um mala de galocha, então eu torço pela Rose e pelo Jack, né? Aí o que acontece? O navio, eles estão juntos lá no navio, você percebe que eles vão acabar ficando juntos, você está numa super emoção porque você consegue se ver naquela história, você consegue se ver na Rose, você consegue se ver no Jack, você consegue se ver nos personagens, né? Num amor que seja explosivo, num amor que seja maluco, numa garota que seja legal, num cara que seja legal, tá certo? Num enfrentamento, às vezes, de uma situação que vai ter que, né, bater de frente, às vezes, com família, com amigos, enfim, você se identifica ali. Aí o navio bate, tá? E afunda e você vai ver o Jack ali no final, parceiro da Rose, fica dentro da água e ele acaba morrendo dentro da água, ou seja, você torceu pelo casal, você se emociona quando o Jack morre, você fica muito, muito, muito chateado com a morte do Jack. Então o filme te leva a todas essas sensações, a todos esses sentidos. É eu vivenciar isso aí. Então é o que nós vamos chamar de catarse. Ou seja, olha a cena aqui que eu coloquei. Oh, que bonitinho, gente. Tá um momento que ele está bonitinho no sentido de filme, né? Mas no sentido de estar vendo a cena é triste, porque é o momento que ele está morrendo, né? A arte nos dá mais equilíbrio. A arte, quando nós olhamos para a arte ela deixa as nossas vidas mais serenas. Então, quando eu assisto um filme, quando eu vejo uma série, quando eu escuto uma música, enfim, aquilo ali me dá mais equilíbrio. Então, na visão de Aristóteles, a arte seria o nosso psicólogo, a arte seria a nossa forma de nos encontrarmos com um equilíbrio que seria importante para que nós possamos viver o nosso dia a dia. Nosso dia a dia que é difícil, que é pesado, mas quando a gente assiste um filme, a gente consegue viver isso melhor. Bom, e Kant, o genial, difícil de ser entendido, difícil de ser compreendido Kant. Para o Kant, belo é aquilo que agrada universalmente, sem uma explicação racional para tal. Existem algumas coisas que são belas e são universais. Eu quero dar aqui um exemplo, que acho que todos vocês vão concordar comigo. Quando você pega, por exemplo, uma rosa e olha, por exemplo, uma rosa em botão e a rosa em botão, a rosa desabrochando. Aquilo é lindo universalmente. Universalmente. Carlinhos, você poderia se considerar este belo na visão kantiana? É lógico que não. Gostaria muito, mas não. Eu não tenho a beleza de um botão de rosa tão simples, né? Tão simples de ser visto, mas de uma beleza universal. Tanto que vai agradar
universalmente. Essa é a visão kantiana. Kant, como sempre, arrebentando nos seus pensamentos. Tá certo? Ok? Kant, como sempre, arrebentando nos seus pensamentos. Bom, se você pegar o Max Horkheimer, tá certo? A literatura, a arte, a literatura e a filosofia deveriam expressar o significado das coisas e da vida, ser a voz de tudo o que é mudo. Então ele acha que através da arte, todos aqueles que não falam devem falar. Então vou dar um exemplo aqui, né? Então, por exemplo, se a gente tem aí uma situação de racismo, né? A arte deveria ser a voz daqueles que estão sendo discriminados. Então, através da arte, e a arte faz isso de maneira majestosa, né? A arte deveria ser a forma como isso vai ser gritado do problema desse grupo, né? Olha, nós estamos sendo discriminados. Então, para todas as minorias que são discriminadas, a arte, a literatura e a filosofia deveriam expressar o quê? Tá certo? O significado das coisas da vida e ser a voz de tudo que é mudo, ou seja, daqueles que são os mais oprimidos. Também muito interessante a visão dele, tá certo? Bom, o desenvolvimento da economia capitalista a princípio deu maior independência à arte, pois surgiu o mercado de arte, aliás, o mercado de arte valorizadíssimo, eu não sei se vocês sabiam, mas muitas pessoas, ao invés de, por exemplo, comprarem ações, ou ao invés de terem dinheiro aplicado em alguma aplicação do banco, ou ao invés de comprar um imóvel para ter o dinheiro aplicado aí, essas pessoas acabam comprando obras de artes, de artistas que acabam sendo renomados e ao guardarem essas obras de arte, estão guardando dinheiro. Então uma obra de arte pode se transformar em dinheiro, sim. E aí eu quero finalizar essa aula de estética com Arthur Schopenhauer, né? Que nasceu em 1788 e morreu em 1860, tá bom? Olha só, o que diz esse homem que nasceu na Prússia, atual Polônia? Todo homem aceita os limites de seu próprio campo de visão como os limites do mundo, ou seja, até onde eu posso enxergar, estou aceitando o meu mundo, né? Até onde eu enxergo. Seu pai, né? Esse homem que é um homem... eu vou pôr uma frase aqui, os caras mais geniais que eu já estudei, seu pai não conseguiu transformá-lo em burguês. Eu acho que só da gente saber que o pai dele não conseguiu transformar ele em burguês, a gente já viu o quanto Schopenhauer, né, que era um homem mais pessimista, foi genial, né? O quanto Schopenhauer foi genial. Bom, vamos entender Schopenhauer e a sua genialidade. O Schopenhauer vai dizer que o que nos move, que o que nos movimenta, que o que nos faz alavancar é a vontade. Ah, não, Carlinhos, não é a vontade não, tá certo? Não é a vontade não, o que faz a gente se mover é a nossa razão. Não, é a nossa vontade. Então, vontade, essência humana e não nossa razão. Então, não é a nossa essência, não é a razão, é a nossa vontade. Carlinhos, não tem como, você está errado. Está errada essa visão dele. Não está. Ele vai dizer o seguinte, ó. Vamos lá. Imagina que você é uma pessoa super inteligente. Portanto, você é uma pessoa bem racional. E você então vai usar a sua inteligência? Não, você vai usar a sua vontade. É assim, ó. Imagine que eu quero ter uma vida boa, eu quero ter uma vida confortável. Então, se eu quero ter uma vida e desejo ter, sei lá, eu vou pôr o meu desejo. Eu gostaria muito de ter uma BMW Z3. Tá? Então, o que eu vou fazer? A minha vontade de ter a BMW Z3 vai me motivar a usar a minha razão, a usar o meu raciocínio, usar a minha cabeça, meu pensamento, para chegar no dinheiro. Então, não é que foi a minha inteligência que chegou no dinheiro para, né, fazer as coisas. Foi a minha vontade me levou a isso, tá? Então, é a vontade versus a razão. Predomina a vontade. É a vontade que vai vencer. Eu acho que Schopenhauer
Sacou bem, acho que vocês concordam, né? Que a gente, quando está motivado, a gente, né, é capaz de ir a pé do Rio a Salvador. E aí, nós entramos num ciclo. Qual que é esse ciclo? O ciclo é o seguinte da vontade. É um ciclo que você não vai chegar a lugar nenhum. Para ele, esse ciclo é um ciclo que você está preso num ciclo do mal. Carlos, mas como eu estou preso num ciclo do mal? O sujeito, um indivíduo, ele sempre quer um objeto. As pessoas sempre querem alguma coisa. Um carro, uma casa, um casamento, filhos. Isso está em aberto, tá? Ok? Então eu sempre quero alguma coisa. Como eu sempre quero alguma coisa, eu sempre estou sofrendo porque eu quero. Eu sofro porque eu quero. Então o sujeito quer objeto, mas não tem. Ele sofre. O sujeito tem o objeto. Oh, uau! Aí, Carlos, acabou o seu sofrimento. Para Schopenhauer, não. A hora que você atinge o seu objeto de desejo, você logo já não o quer mais. Então você já desanima. Sujeito quer o objeto, mas não tem. Sofre. Sujeito tem o objeto, mas deixa de querer. Sofre. Uai! Então, Carlinhos, esse cara vai sofrer o tempo inteiro? Sim! Esse cara vai sofrer o tempo inteiro, tá? O encontro entre o sujeito e o objeto derruba a nossa vontade. Quando eles se encontram, eu fiz até aqui uma brincadeira, né? O namoro é um exemplo. Obviamente que, né, isso é na visão de Schopenhauer, hein? Não é na visão do Carlinhos, hein? É Schopenhauer. Ele vai dizer o seguinte, que você é louco pela Joaninha, e a Joaninha louca pelo Joãozinho. Um belo dia o Joãozinho conquista a Joaninha. Uau! Era o sonho do Joãozinho. Logo eles ficam noivos, logo eles se casam, logo eles têm filho, logo eles estão morando juntos, logo o Joãozinho desanima, segundo o Schopenhauer. Logo você vai desanimar e vai desanimar fortemente, tá certo? Então, pode ver, tem gente que quando tem as coisas, né, muita gente às vezes fala assim, poxa, eu era louco pra acabar o colegial, desanimei, eu era louco para entrar na faculdade, desanimei, eu era louco para entrar no mercado de trabalho, desanimei. Tome cuidado com o que você deseja, pode acontecer, e quando acontece, talvez você não fique tão feliz. Olha a conclusão de Schopenhauer. Carlinhos, que triste. E aonde é que a arte entra nesse aspecto? Bom, para Schopenhauer, né, a arte vai entrar no seguinte ponto, gente. Para o Schopenhauer, a arte vai entrar no seguinte ponto, tá? Só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem como que ele vai vislumbrar a arte, a estética de Schopenhauer. Ele vai pensar assim, ó. Imagine que você vai ouvir uma música. E você está ouvindo essa música. Você está se deliciando com essa música. Você põe uma música e começa a acompanhar essa música. Enquanto a música estiver tocando, você, naqueles poucos minutos, veja se alguém já passou por isso, vai se desligar do mundo à sua volta. E se desligando do mundo à sua volta, você terá momentos de prazer. Essa estética, essa beleza. Você terá momentos de prazer. Ah, tá, Carlinhos, legal, entendi. E quando acabar a música? Quando acabar a música, você volta para a realidade. Carlinhos, então é um pequeno momento que eu vou desfrutar? Isso. Então, enquanto você está desfrutando da música, né, que é aonde Schopenhauer se foca, enquanto você está desfrutando da música, você está
vendo a beleza dela e curtindo ela e livre dos seus problemas. Mas ele deixa claro que a hora que a música acabar, sua realidade vai voltar e sua tristeza estará instalada novamente. Ela não consegue resolver os seus problemas, ela consegue amenizar os seus problemas. Pessoal, tô ficando por aqui. Valeu, obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula.